Os queridos irmãos, a paz do Senhor, falando em videira, está feita lições bíblicas CPAD, sala dos jovens. Hoje nós estaremos tratando sobre a lição de número 5, que está sob o tema proteção contra a preguiça. Esta lição será ministrada no dia 3 de novembro de 2024. E nós temos aí um tema forte, né? Alguns se sentirão incomodados, outros se sentirão felizes. Porém, a Bíblia nos adverte acerca de várias coisas. E a vida de sabedoria, os conselhos de Salomão, no livro de Provérbios, o convite à sabedoria e as promessas, uma das qualidades do sábio é não ser preguiçoso, mas ser diligente. É o que nós veremos no decorrer da lição. Veja, o texto principal está no livro de Provérbios, capítulo 12, o versículo de número 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Quando nós falamos de diligência, nós estamos falando de cuidado, nós estamos falando de aplicação, nós estamos falando de zelo. O diligente, ele é zeloso, ele é aplicado e ele é cuidadoso naquilo que ele vai fazer, diferentemente do preguiçoso, que nem assar a sua própria caça ele consegue, ele tem ânimo, ele tem motivação. Então, nós vemos que o tema ele é salutar, ele é interessante para a vida em que nós estamos, para o momento que nós vivemos, né? O homem, devido ao aumento da tecnologia, tem se tornado preguiçoso, né? Preguiçoso porque já não precisa mais determinados esforços para que ele consiga obter alguma coisa, algumas coisas que a facilidade trazida pela tecnologia fez com que nós nos tornemos ociosos, mais preguiçosos. Nós já não temos mais motivos que nos levem a trabalhar para obter determinadas coisas. Não precisamos nos locomover, nos deslocar do lugar onde nós estamos. Uma prova de eu estou olhando aqui, estou vendo o sofá. Você não precisa mais ir até o seletor da televisão para mudar de canal. Você faz isso pelo controle. E quase todas as coisas hoje são realizadas remotamente. Quer dizer que você não precisa se locomover, se deslocar, empreender força para realizar determinadas situações. E isto, ao invés de ser benéfico, infelizmente tem trazido aí uma vida ociosa para muitas pessoas. Normalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, que fazem uso em larga escala de celulares, de tablets, de muitas formas de tecnologia, coisas que nós, quando éramos na nossa infância, logicamente que são tempos todos, ninguém está comparando ou glamorizando nada, mas veja, quando nós queríamos alguma coisa, se nós queríamos um brinquedo, nós íamos ter que fazê-lo, manufaturar um brinquedo. Fazíamos aí com restos de madeira, latas e isto e aquilo, e nós mesmos tínhamos que construir, porque era caro os brinquedos e a maioria de nós não tínhamos condição de tê-los. Os nossos pais não tinham condição de, nós tínhamos que inventar, nós tínhamos que criar os nossos brinquedos, a nossa diversão. Hoje não, é achado de várias maneiras, vários preços, situações para que se tenha determinadas coisas. Trabalhar, você tinha que sair. Hoje não é que é ruim, não estão chamando ninguém que trabalha home office de preguiçoso, não é nada disso. Eu só estou falando que se nós não tomarmos cuidado com determinadas coisas, isto pode ocasionar esse estado de letargia na nossa vida. Uma vida sedentária, ociosa, preguiçosa. Veja, o resumo da lição nos diz: a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. Então, novamente, nós vemos aqui a palavra diligência, zelo, cuidado e aplicação. Isto o preguiçoso não tem, o ocioso não tem, o desmotivado não tem. Ele não consegue fazer as coisas com zelo, da melhor maneira possível. Ele não tem cuidado em fazer as coisas, ele faz de qualquer jeito. E a sua aplicação, quer dizer, o seu empenho em fazê-lo é uma coisa que qualquer situação, qualquer adversidade tira ele
o seu foco e ele não consegue uma aplicação total daquilo que ele está fazendo. Nós precisamos tomar cuidado para que isto, mediante tudo que nós temos nos dias de hoje, não crie em nós. E nós vemos que isso, veja, antigamente nós tínhamos que manusear as Sagradas Escrituras. Hoje, num simples toque, você consegue aí abrir a Bíblia e já localizar. Você não precisa nem saber os livros, a sequência dos livros da Bíblia, porque é só tocar aí na tela e ela vai abrir, ainda te pergunta qual é o capítulo e qual é o versículo que você quer. Porém, veja, para fazer isso você tem que saber o que você quer e o que está escrito. Mas como que você vai saber se nós não temos mais esta diligência? Eu estou usando um exemplo que está bem claro nos nossos dias. As pessoas, quando não está num aparelho eletrônico, está projetado nas paredes da igreja. Quer dizer, as pessoas já não precisam quase que nem andar com a Bíblia ou conduzir a Bíblia para um culto. Simplesmente leva-se um celular ou vai ser projetado na parede e fica com isso mesmo. E as pessoas não têm aquilo que Paulo disse a Timóteo, que maneje bem a palavra da verdade. Nós precisamos aprender a manejar esta espada. E como nós vamos fazer no modo antigo, manuseando, e não simplesmente e unicamente procurando nos nossos aparelhos aí que nos traz, que a modernidade nos trouxe. Então, veja, a preguiça nos paralisa. A preguiça nos paralisa. E nós lembramos que antigamente, como que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que nos deslocar até bibliotecas, nós tínhamos que escrevermos à mão, porque a biblioteca não permitia que determinados livros fossem retirados da prateleira e levados. Alguns até podiam, mas outros, como a procura era muita, você não podia tirar de dentro da Bíblia e levar para casa. Não, o que você precisava, você ia ter que escrever. Não tinha máquina de escrever, não tinha computador, não tinha celular para tirar foto da página. Então nós tínhamos que escrever. Eram costumes muito bons, porque nós aprendíamos a escrever, nós aprendíamos a ler, nós aprendíamos a pronunciar as palavras, nós aprendíamos a manusear os livros, seja uma enciclopédia, seja um dicionário, seja a Bíblia ou qualquer outro livro. E isso trazia para nós um certo prazer, e até bem pouco tempo atrás existiam na igreja estas gincanas, vamos dizer assim. Alguém começava a citar um versículo e você tinha que saber qual era o livro, qual era o capítulo, qual era o versículo que estava sendo citado. Hoje em dia quase não dá para fazer. Por quê? Nós vamos lá, vamos na lupinha, digitamos a palavra que nós queremos e as referências nos serão entregues pelos nossos celulares, tablets e assim sucessivamente. Porém, veja, isso paralisa o quê? Paralisa a alegria da busca e da conquista. Porque quando você chega, alcança o seu objetivo, você se alegra. Porém, o preguiçoso não tem isso. O preguiçoso não tem isso. Tá bem? E não tem também o manusear bem a palavra da verdade. Então, ele diz aqui que a preguiça nos paralisa, mas o trabalho e a diligência nos fazem perseverar. O trabalho, o zelo, o cuidado e a aplicação nos fazem perseverar. O que é perseverar? É você prosseguir até alcançar o seu objetivo. Também até você alcançar aquilo que você deseja. Isto é perseverança. É um caminhar constante, ainda que não muito veloz, mas um constante, até atingir o objetivo que nós esperamos, que nós estamos procurando, até atingirmos o alvo que nós desejamos. Tá bem? Os objetivos da lição são 3. Compreender a advertência bíblica contra a preguiça. Veja que é algo tão pernicioso na vida do cristão que o Espírito Santo inspirou homens para escrever advertências contra este perigo na vida do cristão, principalmente na vida do cristão. Segundo, mostrar as consequências da preguiça. Nós vamos ver que a preguiça também tem as suas consequências, e não são consequências boas, são consequências ruins.
maléficas, vai nos trazer, veja, a primeira nós já vemos aqui, a paralisação de tudo, em todas as áreas da nossa vida. A preguiça ela não vai atingir somente uma determinada área, ela vai atingir todas as áreas da nossa vida. Então, mostrar as consequências da preguiça. E terceiro, saber como podemos nos proteger. Veja que a Bíblia, então, nos fornecerá, nos indicará a proteção, um meio de proteção, um meio ou vários meios de proteção contra a preguiça, contra este problema. Tá bem? Então, estes são os 3 objetivos da lição de hoje. E quando nós vamos diretamente à introdução, nós vemos que o escritor ele nos diz que nós estudaremos a advertência do livro de Provérbios quanto à preguiça. Então, o capítulo 6 que nós temos aqui em destaque, né, dentre outros na leitura bíblica que traz, capítulo 6, do versículo 6 a 11, depois o capítulo 24, do versículo 30 a 34, e depois o capítulo 26, do versículo 13 até o versículo de número 16. Então, nós vamos ver aí vários, 3 perícopos, 3 coletâneas de versículos que nos trarão, que nos instruirão, nos aclararão a mente, para que nós não caiamos nesta armadilha, que na modernidade ela se tornou muito mais utilizada pelo inimigo, trazer a preguiça, a ociosidade aos cristãos, até a paralisação daquilo que nós estamos fazendo. Outro ponto importante, também interessante, que o escritor nos coloca na lição, é aprendermos a distinguir o que é preguiça e o que não é. Tá bom? Isto vem a partir do momento em que nós criamos os nossos próprios preceitos, que nós criamos os nossos, dentro daquilo que nós achamos, dentro daquilo que nós pensamos, quando nós criamos uma independência da palavra de Deus, quer dizer, dos preceitos, dos mandamentos, dos padrões bíblicos que nos foram expostos por Deus, que são imutáveis e são infalíveis. Porém, a partir do momento em que eu me divorcio da palavra de Deus, obviamente eu vou ter que criar um outro sistema de advertência. E isto vai ser o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, da maneira que eu quero, e isto não é bom para o cristão. Por quê? Porque vai trazer uma ideia errada daquilo que ele está pensando. Vai trazer uma ideia errada, sendo que a ideia correta nos é transmitida pelas Sagradas Escrituras. Porém, nós precisamos tomar cuidado. Depois ele diz aqui que nós vamos refletir sobre alguns, quer dizer, pensar, ponderar, chegar a conclusões sobre algumas formas básicas de se prevenir a respeito da preguiça. Então é algo que também nós precisamos nos prevenir, tomar cuidado. Nós precisamos usar de todos os meios para que não sejamos acometidos desta doença espiritual também, né? Porque a preguiça ela vai atingir a nossa vida espiritual, não somente a nossa vida física, quer dizer, as áreas da nossa vida humana, mas também a nossa vida espiritual, consequentemente o nosso trabalho para Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Primeiro, uma advertência contra a preguiça. No subtópico de número 1, nos traz o título Informações Iniciais. E estas informações, estas advertências, vão tentar nos alertar quanto? Primeiro, a priorizarmos a advertência contra a preguiça. O que é priorizar? É colocar como prioridade, ou como os primeiros lugares da nossa vista de que devemos ou não devemos fazer. O que podemos e o que não podemos fazer. Isto é prioridade. Prioridade é aquilo que tem o primeiro lugar na minha vida. O primeiro grau de importância, as importâncias mais prementes, mais urgentes para a nossa vida. Existem coisas que eu preciso fazer, mas não precisa estar na primeira lista das prioridades. Existem coisas que ela não pode estar em terceiro, quarto lugar dos meus planejamentos. Tem que ser prioridade. Quer dizer, eu tenho que fazê-los ou buscar fazê-los primeiro. Prioridade, priorizar as advertências contra a preguiça. Segundo, nós também vamos ver que no livro de Provérbios, ele nos traz o que? Admoestações. O que são admoestações? São conselhos, são advertências, são
São coisas que nos chamam a atenção quanto à preguiça. Veja, então nós temos aqui a admoestação, quer dizer, quando nós somos ensinados ou chamados à atenção para tomarmos cuidado com alguma coisa. No caso aqui, contra o preguiçoso, admoestações contra o preguiçoso. Não é uma coisa que vai infringir alguma coisa física na vida do preguiçoso, mas tentar demover do seu pensamento de que ele está correto. Nós vamos ver no final da lição que ele, mesmo sendo admoestado por 6 ou 7 sábios, ele mesmo assim continua achando que ele está certo. Então, isto é uma admoestação, é quando nós somos chamados à atenção, quando as pessoas tentam nos aconselhar, nos advertir quanto a uma determinada coisa e nós simplesmente damos de ombros e não ligamos para isso. Por último, ele diz também que será ampliado esta advertência bíblica por meio de um relato irônico. Que relato irônico é este? Quando, nós vamos ver mais à frente também, quando o preguiçoso, o perezoso, ele vai começar a utilizar de desculpas, tá? De subterfúgios, de esconderijos para não realizar aquilo que ele precisa fazer. E nós somos exímios criadores de desculpas para não fazermos aquilo que devemos fazer, que temos que fazer, né? Principalmente quando nós não queremos fazer, quando aquilo que vamos fazer também não nos traz nenhum benefício. Tá bem? Então nós passamos a criar desculpas, a criar subterfúgios, esconderijos para não realizarmos aquilo que precisamos. Quer dizer, nós veremos também mais adiante que a palavra responsabilidade será usada com uma frequência grande, bastante grande dentro desta lição. Quer dizer, para nós não nos ocuparmos das nossas responsabilidades, não termos este pensamento de responsabilidade. E o que é ironia? É a ação de dizer o oposto do que se quer expressar, tá bom? Também está perto ali do sarcasmo, posso usar aqui o termo da zombaria também, né? Quando Cristo vai falar, o salmista diz, olha, vós sois deuses, vocês podem fazer o que vocês quiserem, quer dizer, Deus sabe que os homens não são deuses, mas, né, dando aquela cutucada, ele diz, vocês são deuses, vocês são praticamente deuses, vocês se consideram deuses, mas são homens. Quer dizer, ele está dizendo o oposto daquilo que ele queria dizer. Aquilo que ele quer dizer, vocês são homens. Porém, dentro da ironia, dentro do sarcasmo, ele vai falar, não que Deus faça isto também não, usa, sim, também usa assim. Por quê? Porque o homem precisa ser desperto deste pensamento. E a ironia faz com que a pessoa ela dê aquela balançada, né? Ela vai ter aquele choque de realidade. Então, a ironia são coisas que nós podemos usar no nosso dia a dia. Não podemos usar constantemente. Você não vai ver este uso constante na Bíblia. Porém, algumas vezes onde o homem, a soberba do homem ou a axiologia do homem aparece demais, Deus vai usar este modo de linguagem, de expressão para que a pessoa acorde, para que a pessoa ela desperte deste estado de preguiça, de letargia, de ociosidade. O ponto de número 2, vai falar do Provérbios 6, de 6 a 11, então traz, na realidade, esta advertência, como explica muito bem o escritor, contra a preguiça em provérbio, traz, na verdade, o estímulo à prática das virtudes, da diligência e do trabalho. Quer dizer que não é somente um alerta, mas ele quer trazer a nós um estímulo, ele quer nos estimular, ele quer nos motivar a fazermos uso do quê? Das virtudes da diligência. Quais são as virtudes da diligência? Quer dizer, quais são as qualidades da diligência? Nós já falamos sobre ela, né? É o quê? É o agir
compenetrado, é você tomar cuidado com as suas ações, você vai tentar fazê-las da melhor maneira possível e você vai ser zeloso, vai fazer da melhor forma, da melhor maneira. Também você vai tomar cuidado no que você está fazendo. Então, estas são as virtudes da diligência e do trabalho, quer dizer, do labor. Porque tudo que nós precisamos, nós só aprendemos a dar valor a partir do momento em que nós empregamos a força no labor, em que nós empregamos tempo no trabalho, em que nós empregamos as virtudes da diligência naquilo que estamos fazendo. E ao final dele nós vamos nos regozijar, nós vamos nos alegrar, porque conseguimos chegar e levar a bom termo aquilo que nós queríamos. Chegamos no objetivo do que nós queríamos. Também neste ponto de número 2, ele diz também que estas advertências, ela nos ensina uma dimensão muito consciente do tempo do trabalho e do descanso bem recompensado, que está no versículo de número 8. Veja que o Senhor aqui faz uso da natureza. Ele chama a atenção do preguiçoso para um inseto, para a formiga. Ele diz, olha a formiga, não tem líderes, não tem chefe, não tem isso, não tem aquilo, porém elas não deixam de fazer o seu trabalho. Por quê? A própria natureza faz com que esses insetos, ou todos os seres vivos, eles vão se preparar. Para quê? Porque vai haver um tempo que eles não vão encontrar alimentação e nem calor do lado de fora de suas moradias, vamos dizer assim. Quer dizer que os seus instintos, eles sabem, no período de trabalho, eles vão trabalhar com afinco, com zelo, eles vão trabalhar com cuidado e aplicadamente. E o Senhor chama a atenção para a formiga e diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? Porque ela nos ensina. O que ela nos ensina? Uma dimensão muito consciente do tempo, do trabalho e do descanso bem recompensado. Veja que o inseto, ele não vai passar, nenhum tipo de animal, ele vai passar fome, ele vai passar privações no inverno, principalmente em locais que o inverno é muito rigoroso. Quer dizer, ele vai acumular alimento. Ele vai acumular alimento para quê? Para que a sua comunidade não pereça, para que eles não pereçam. Tá bem? Isso está em toda a natureza. E a natureza nos ensina que o tempo de trabalho bem empregado nos trará também um descanso bem recompensado. Veja, eles estarão tranquilamente. E nós, quando trabalhamos também com diligência, o que vai acontecer? Nós também teremos um trabalho remunerado e um descanso bem recompensado. Quando o descanso é bem recompensado? Quando eu não preciso me preocupar com a remuneração, com aquilo que vai me manter dentro do meu descanso, É por isso que nós trabalhamos. No período das férias, nós recebemos um salário, 20 dias ou 30 dias de férias, acrescido de benefícios, e você vai passar aí 20, 30 dias tranquilamente. Por quê? Você agora está tendo um retorno do seu trabalho e o seu descanso bem recompensado. Por quê? Não somente na questão financeira, mas o descanso é um direito e também um privilégio do trabalhador. Ele pode descansar. Já o preguiçoso vive descansando a vida inteira. E quando vai precisar, quer dizer, ele não vai ter alimentação, ele não vai ter sustento e a sua prole vai passar necessidade. Tá bem? Porém, quando vamos ter com a formiga, nós vamos aprender aí de uma maneira concisa que o tempo do trabalho e do descanso bem recompensado. Nós teremos aí uma lição preciosa quanto ao trabalho e também um alerta precioso quanto à preguiça. O ponto de número 3, Provérbios, agora capítulo 24, versículos 30 a 34, capítulo 26, versículos 13 a 16, a primeira parte traz a observação do sábio a respeito do campo. Veja, o sábio também, ele age de uma maneira prudente. Por quê? Veja, ele vai aprender. Eu tenho o costume de dizer assim, existem 3 tipos de pessoas. O que apanha para aprender,
o que morre de apanhar e não aprende, e o que aprende só de ver os outros apanhando. Veja, o sábio, aqui na primeira sequência, na primeira perícope, quer dizer, no capítulo 24, versículos 30 a 34, o que o sábio vai fazer? Ele vai observar o campo. Quer dizer, ele vai observar o meio em que vive o preguiçoso. E ele vai chegar a uma constatação, ele vai chegar a um consenso, ele vai chegar a um X da questão, que é o quê? A respeito do campo do preguiçoso. E o que ele enxerga? O que ele contempla? Total desordem e ausência de diligência. Então, olha que coisa interessante. Quando você olha para o meio, para o ambiente em que vive o trabalhador, vamos dizer, diligente, onde vive um diligente, você vai ver que por mais simples que seja a sua morada, por mais simples que seja o lugar onde ele vive, é um lugar bem cuidado, é um lugar produtivo, ele vai usar áreas para a produção, para seu benefício próprio, para o seu sustento, será bem cuidado, limpo, bem aparentado, bem apresentado. Consequentemente, a do preguiçoso será o oposto. Por quê? Vai ser algo descuidado, o mato vai estar tomando conta, a cerca está quebrada, o muro está caído, o telhado está desabando, as paredes estão rachadas, as portas faltam a metade. E por quê? Porque ele é um preguiçoso, ele é um ocioso. Veja, você ter as coisas bem cuidadas não precisa propriamente dito você ter condições, muita condição financeira. Não, de maneira alguma. Eu já estive em residências muito simples, residências de chão batido, né? As paredes de madeira, se bem que aqui no interior, constantemente, há uma diferença da construção de madeira daqui com a construção de madeira das grandes cidades, vamos dizer assim, das periferias das grandes cidades. Porém, era de uma limpeza impecável, uma apresentação que me chama a atenção até o dia de hoje, até os dias de hoje. Apesar de ser muito simples, as pessoas não terem um salário tão grande, porém as suas habitações, elas eram impecáveis, limpas, perfumadas, bem cuidadas, o quintal e assim sucessivamente. Porém, ainda que o preguiçoso ele tenha condições de se manter desta maneira, ele não vai fazer uso. Por quê? Não são os meios que nos são fornecidos que vão fazer o trabalho, somos nós. Então não adianta eu ter uma Ferrari e não ter habilitação. Sabe? É mais ou menos parecido com isso. Quer dizer, eu vou estar a pé do mesmo jeito. Então não adianta eu ter condições, eu ter meios e ser um preguiçoso. As minhas ferramentas vão embotar, vão enferrujar, vão perder o corte e eu não vou fazer nada, único e exclusivamente porque, veja, eu não tenho a questão, a minha apresentação será completa com de total desordem e ausência de diligência, da diligência. Que é o quê? O zelo, o cuidado e a aplicação do meu trabalho. Tá bem? Então vejam bem, a questão do cuidado não está atrelada ao que as condições que eu tenho, sejam materiais, sejam de mão de obra, seja financeira. Não, está condicionada à minha disposição para trabalhar. Se eu sou uma pessoa disposta a trabalhar, ainda que as minhas ferramentas, que a minha mão de obra seja precária, eu vou conseguir desempenhar um bom trabalho. Agora, se eu não tenho essa característica, infelizmente, o meu trabalho será de má qualidade, ou de péssima, ou de nenhuma qualidade, nos casos mais extremos, tá bem? Eu separei um outro parágrafo aqui que diz... que o sábio, ele faz, quer dizer, o sábio, o escritor, ele faz uma ironia a respeito das desculpas. É aquilo que eu falei no começo, a questão da ironia. O que ele vai dizer aqui? Olha, as desculpas que o preguiçoso ele vai inventar. Ó, tem um leão no caminho, um leão está nas ruas. Veja, e não tem leão nenhum. Isso são as desculpas que nós criamos, os subterfúgios que nós criamos para nos eximirmos da responsabilidade de trabalhar, para nos eximirmos, para não
para não termos a responsabilidade, sabe? Tem gente que vão dizer assim, corta a volta, né, do trabalho, corta a volta, dá a volta do trabalho, por quê? Porque ele não quer se responsabilizar, ele não quer trazer a si esta incumbência de trabalhar. Então, veja, aí o sábio faz esta ironia, tem um leão, agora imagina um leão no meio da rua, de vez em quando aparece né, alguma coisa andando à noite nos ruas, e são postados aí nas redes sociais, mas não é comum. Aqui é uma desculpa. Então, às vezes a pessoa não trabalha porque está frio, outra vez não trabalha porque está calor, outra vez não trabalha porque é de noite, outra vez não trabalha porque é de dia, outra vez não trabalha por causa disso, outra vez não quer trabalhar por causa daquilo, né? Uma hora dói isso, outra hora dói aquilo, e a preguiça vai tomando conta. Porém, a consequência disso é o quê? É que a pobreza, ele diz aqui, né, que a pobreza virá repentinamente sobre esta pessoa. E não é somente uma pobreza financeira, mas em todos os sentidos da nossa vida, onde nós precisamos entender. Então, a ironia do escritor é esta. Tem um leão na rua, tem um leão andando nas ruas, eu não vou sair de dentro de casa por causa disso. E quantas vezes o preguiçoso, ele arruma desculpa para não sair. Ele não tem coragem de levantar da cama. E a Bíblia diz que ele não tem coragem nem de levar a mão à boca com alimentos. Veja, a preguiça é tanto que o coitado pode até morrer de fome. Veja, e aqui ele diz assim também, veja, não tem coragem, isso está nos versículos 14 e 15 dos livros, dos capítulos que nós estamos citando aqui, que no caso o capítulo 26, porque o 24 é de 30 a 34. Então, se é 14 e 15, 13, 14 e 15, deve estar, né? Só pode estar no capítulo 26 de Provérbios. Então, veja bem, o preguiçoso não levanta da cama nem tem coragem de levar a mão à boca. Ainda diante de 7 pessoas, veja, outra coisa também do preguiçoso é o que nós dissemos no começo. Olha, ainda diante de 7 pessoas que respondem bem, quer dizer, que usam a sabedoria, o conselho sábio, ele se acha sábio, dono da verdade. Ou seja, o preguiçoso entra num processo de negação, quer dizer, da sua situação lastimável. Ele não consegue reconhecer que ele está numa situação perigosa. Para ele está certo. Para ele é sábio. Ele é o dono da verdade. Porém, ele está numa espiral, numa queda em espiral, que não terá como controlar, se ele não observar os ensinamentos e os conselhos da palavra do Senhor. E se ele não olhar também para os exemplos que nos são dados. Veja, nós falamos dos exemplos da natureza, a formiga, né, como foi usada a formiga. Então, veja, e ele se acha sábio, o preguiçoso, ele se acha inteligente, ele é esperto. Né? Alguém se condói, traz a ele um prato de comida, o outro se condói, como foi o caso de uma ilustração, o homem estava passando e havia um cortejo fúnebre, mas ele notou que dentro da rede a pessoa estava viva, mas a sociedade, a comunidade estava cansada da preguiça daquela pessoa. Então, isso aqui não serve nem para viver, veja, é uma ilustração, pelo amor de Deus. Mas o homem se condói da situação do moribundo, vamos dizer assim, do preguiçoso. Ele diz, eu vou te ajudar a começar. Eu vou te dar uma saca de arroz, 60 quilos de arroz, para você começar a viver. Se você quiser comer uma parte, plantar a outra, fica a seu critério. O moribundo, ele simplesmente abriu a rede e perguntou, mas está com casca ou sem casca? Vai vir descascado ou eu vou ter que descascar? Aí o seu interlocutor disse, também já é demais, eu já estou te doando o meio de vida, e você ainda quer que eu beneficie para você? Olha, você vai ter que fazer. Ele simplesmente fecha a rede e diz, toque o cortejo. Preferia morrer, ser enterrado vivo, vamos dizer assim, do que trabalhar. E poderia ser cômico se não fosse trágico, era uma realidade isso. Isso é fato. Existem pessoas que eles preferem viver uma vida aí sem necessidade, uma vida paupérrima, mas não porque não tem condições, simplesmente não quer trabalhar. Ele é preguiçoso, ele não quer desenvolver um trabalho, ele não quer ter responsabilidade. Então ele se atira a virar um
pedinte, viver na mendicância e, consequentemente, infelizmente, como nós já vimos muitas vezes, infelizmente também isto, algumas vezes é de ordem espiritual. Nesta caminhada nós conversamos com pessoas, moradores em situação de rua, mas que quando vamos ver, eram advogados, são médicos, advogados, pessoas formadas, mas que fizeram a opção, como se faz uma opção? Né, de abandonar a família e viver aí na mendicância, viver aí como um pedinte, dormindo nas ruas, o sereno, debaixo de alpendres, como dizia antigamente. Veja que há também um fundo espiritual nesta situação. A gente precisa também aprender a discernir quando a pessoa não tem condição, quando a pessoa, infelizmente, ela não é privilegiada pela sociedade, vamos dizer, e isto não é desculpa, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, e daqueles que são levados a isso, né? Simplesmente abandonam uma vida de privilégios para viver uma vida sei lá, uma situação terrível que o ser humano pode ter. Então, o sábio faz essa ironia, mas por quê? Porque o ocioso, ele se acha ainda sábio e dono da verdade. O ponto de número 2, a preguiça e suas consequências, conceituando a preguiça, de maneira geral, a preguiça tem a ver com a aversão ao trabalho, um estado de prostração, morosidade e lentidão. É a ociosidade que nós estamos falando desde o princípio. Porém, nós não falamos ainda sobre a aversão ao trabalho. Tem pessoas que não gostam de trabalhar, não gostam. Existem pessoas que não gostam, mas trabalham mesmo assim porque têm responsabilidade. Ele sabe que ele tem que fazer. Se ele não fizer, o pão não chega na sua casa, à sua mesa, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido. Quer dizer, olhando principalmente que a responsabilidade é do homem de prover o sustento para a família. Ninguém está falando que isso também não é um privilégio da mulher. Estou falando que a visão primária é para o homem ser o provedor da casa. Mas, infelizmente, muitos se abstêm desta responsabilidade, né? Não querem trabalhar para fazer isso. Então, a aversão ao trabalho, a pessoa simplesmente não gosta, odeia trabalho e vai viver uma vida preguiçosa. 2. Uma indisposição crônica para realizar atividades corriqueiras pode se revelar como aversão à ideia de disciplina e ordem. Outra coisa, para trabalhar você precisa de disciplina e ordem, é o que nós falamos no começo. Você terá que criar uma rotina, uma agenda, um planejamento. Por quê? Para que você não caia nem na preguiça e nem também na mesmice. Então, você terá que, para que não crie esta aversão às atividades corriqueiras, você terá que se apegar a uma disciplina e ordem, tá bem? É um sistema, um sintoma. Nós vamos falar sobre outra coisa. Disciplina e ordem. O que é uma vida disciplinada? O que é uma vida com ordem? Veja, quando nós olhamos para os quartéis, você vai ver disciplina e ordem. Há um horário para levantar, há um horário para almoçar, há um horário para recolher, há o horário do exercício, há o horário para o treinamento. Tudo é regrado, tudo é disciplinado. Tudo é ordenado, não há um caos, cada um faz o que quer. Então, quando nós pensamos aqui, por que algumas pessoas eles simplesmente criam uma aversão ao trabalho? Porque eles não querem ter uma vida regrada, não querem ter uma vida ordenada e disciplinada. Eles querem viver ao seu bel prazer. E quem quiser viver ao seu bel prazer não pode ter a responsabilidade do trabalho, porque o trabalho vai te prender num determinado período do dia ou da noite para que você desenvolva as suas atividades. Para isso você precisa de disciplina e ordem. Aqui também ele diz um sintoma que revela um problema orgânico, quer dizer, pode ser também de ordem orgânica, quer dizer, do seu organismo. E ele fala que é possível desencadear sentimentos. Veja que a preguiça, olha aqui aonde ela vai nos levar.
dentro dentro do nosso organismo, que ela pode criar dentro do nosso organismo. Veja, pode desencadear sentimentos como tédio, que é glamourizado em muitas músicas, né? Quando eu era jovem, adolescente, tinha uma música, né? O tédio, não sei o que, dos meus programas, esperando o meu fim. Olha a ideia. E isso parece glamouroso, né? Criaram-se tribos, vamos dizer assim, que glamourizavam a questão do tédio, de uma vida, olha, onde vai? Melancólica, né? Nós tínhamos aí músicas, e ainda tem, que levam o ser humano a uma melancolia, aí se veste todo de preto, pinta os olhos de preto, pinta a boca de preto, as unhas de preto, e eles eram chamados, eu não sei se ainda tem, eram chamados de góticos. E você olhava para eles, né, a banda principal, se eu não me engano, deles era o The Cure. Aí a coisa descambava e ela vai descendo ladeira abaixo. Olha aqui, melancolia, e a partir de uma combinação de fatores orgânicos, quer dizer, criados dentro do nosso organismo, do nosso sistema, principalmente dentro do nosso sistema mental, do nosso pensar, e ambiental, a depressão. Olha que coisa interessante. Veja que um abismo chama outro abismo, como a Bíblia diz. Quando nós nos entregamos à preguiça, veja, ela não fica somente nisso. O nosso organismo, o nosso pensamento, a nossa mente, como são chamadas hoje as doenças modernas de psicossomáticas, veja, ela tem uma sequência. Ela vai desencadeando outros problemas. Veja, sentimentos como tédio, melancolia, e a partir de uma combinação de fatores orgânicos e ambientais, quer dizer, esta pessoa vai procurar um local onde ele encontre mais pessoas que participem da mesma ideia, do mesmo pensamento. Agora imagina uma pessoa entediada, uma pessoa melancólica no meio de várias pessoas no mesmo estado. Ora, se você está desanimado, qual é a tendência? É você procurar um ambiente que te motive, que te desperte, que te acorde. Você vai ver um filme, você vai conversar, você vai para uma reunião, que aquilo vai te despertar. Agora veja, a partir do momento que você já vive uma vida de preguiça, e você vai se misturar, às vezes com pessoas até piores, no estado pior do que tem, uma tendência é essa. A combinação agora de ambientes, não somente o organismo orgânico, mas também ambiental, né? Pode te levar também a um problema da depressão, que é uma doença perigosíssima. Não é brincadeira, não é frescura, não é motivo de chacota, e infelizmente muitas vidas são ceifadas por causa disso. Veja, e isto, segundo o escritor, ele vai nos conduzindo dentro da questão da preguiça. Tá bem? O que não é preguiça? Agora sim nós vamos entrar também num ponto interessante. O que não é? Descansar não é preguiça. O que é descansar? Você teve uma semana de labor, você teve uma semana de trabalho, você teve uma semana de estudo, com zelo, com cuidado e com aplicação. O que é o mérito? Qual é o prêmio desta vida? É o descanso. Então, descansar depois de uma semana de labor, alguns trabalham de manhã, estudam à noite, nada mais justo do que um dia, seja o que é chamado de DSR, descanso semanal remunerado, seja no final de semana, se for folga progressiva, vai cair no dia de semana, mas você vai descansar, tá bom? Talvez qualquer hora dessa, qualquer dia, caia no sábado e no domingo. Mas alguns cairão, se for folga progressiva, se você trabalhar por turnos, ele vai cair aí no meio da semana. Mas não deixa de ser um dia de descanso. E no descanso, nós falamos sobre isso também numa das nossas lições. O descanso aqui não é você se entregar à preguiça, né? Nós falamos na lição Betel Dominical. Lógico, vai ser um dia de descanso, um dia de lazer e um dia de louvor a Deus, o que você vai ter esse dia separado para servir a Deus, para descansar, para ter um lazer com os seus entes queridos, e também você vai tirar um tempo para adorar a Deus. Porém, ele diz aqui o que não é preguiça.
Descansar não é preguiça, desde que seja um descansar depois de uma semana de dias, alguns trabalham dia assim, 12 por 24, por 36, são períodos de trabalho, tá bem? Isto não é preguiça. O trabalhador é digno do descanso, ele precisa descansar. Então nós vamos ver mais adiante para que ele tenha uma vida produtiva, salutar, saudável, porque ele precisa de descanso. Às vezes, o que muitos entendem por preguiça tem a ver também com a ausência de nutrientes provenientes de uma alimentação. Veja, organicamente falando, nem todos nós temos temos o privilégio de termos uma alimentação regulada. Tá? Não temos como manter uma alimentação regrada como se exige. Porém, você precisa, dentro das suas condições, manter uma alimentação cuidadosa, tá bom? Comer bem não é comer muito. Tá bem? Às vezes tem-se a ideia de falar, não, eu comi bem. Não, você comeu muito. E às vezes o que você comeu não te garante os nutrientes necessários para que o seu organismo esteja disposto, esteja alerta, esteja atento. Então, veja, não é preguiça quando o cidadão, a pessoa, ela não pode ser abastecida, vamos dizer assim, de uma alimentação completa, onde nós temos a desnutrição, nós temos a inanição, nós temos uma infinidade de problemas de saúde que estão ligados à alimentação insuficiente de nutrientes para a nossa vida. Então, isso não é preguiça. Precisamos tomar cuidado para ver se não é um problema orgânico, tá bem? Ou uma disfunção química na produção de hormônios. Logicamente que nós vamos ver o auge, né, a nossa juventude e tal, né? Aí é o auge dos hormônios, até o povo diz, né, os hormônios estão à flor da pele, porém, com o passar do tempo, esta produção hormonal ela vai diminuir tanto para homens quanto para mulheres. E isto vai trazer uma determinada, você vai cansar mais facilmente, você vai se afadigar mais facilmente, você vai desanimar mais facilmente, e até ao ponto de alguns fazerem o tratamento da reposição hormonal. Ou você vai fazer uso de alimentos que te garantam a produção ou a introdução daquilo que está ausente por causa do seu organismo. E isso nós chamamos de velhice. Nós vamos ficar velhos. E a velhice vai nos trazer uma infinidade aí vamos chamar de problemas. Tá bem? Porém, veja, ele diz aqui, a produção de hormônio em nosso organismo. Portanto, nem tudo é preguiça. Então, quando formos, também não está facultado a nós, todas as vezes queremos chegar a uma conclusão ou achar o que o outro está pensando ou fazendo. Porém, se formos tentados a fazer isto, se a nossa condição de curiosidade nos levar a fazer isto, nós precisamos tomar cuidado para não sermos injustos. Então, nós vemos aqui 3 condições que não são preguiça. Primeiro, o descanso merecido do trabalhador. O segundo é proveniente de uma alimentação insuficiente de nutrientes. E o terceiro são as produções de hormônios, a produção química de hormônios por parte do nosso corpo, que são insuficientes para mantermos alertas, dispostos, acordados, uma infinidade de coisas. Precisamos tomar cuidado. 3, a preguiça paralisa o seu desenvolvimento. Então, a preguiça contra a qual a Bíblia adverte paralisa o desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É crescimento, é progressão, é ir para frente, é você conquistar o que você precisa. Tá bem? O progresso nem sempre está ligado somente a conquistas materiais, mas você pode progredir em todas as áreas da sua vida. Porém, a preguiça vai inibir este processo
prosseguimento, vamos dizer assim, este desenvolvimento. Nós precisamos tomar cuidado, porque a preguiça ela tem este poder na vida daquele que sente ou que se entrega a ela. Segundo, ela liquida o senso de responsabilidade da vida. Então, outra coisa que nós estamos falando desde o princípio, a questão da responsabilidade. Muitas vezes nós somos levados a fazer determinadas coisas pelo senso de responsabilidade. Ele até cita, se eu não me engano aqui, o senso de responsabilidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quanto à evangelização ou o seu trabalho para o Senhor. Veja, a ponto dele dizer assim, olha, se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque a mim me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porém, o preguiçoso, ele não tem esse senso de responsabilidade. Ele se torna um irresponsável, um inconsequente. O preguiçoso, ele se entrega a este sintoma, vamos dizer assim, e com isso a sua responsabilidade, o seu senso de obrigação, ele é perdido, ele é jogado na lata de lixo. Então ele vai viver aí de qualquer maneira, porque ele não se sente responsável por nada. Então, veja, a preguiça liquida o senso da responsabilidade. Por exemplo, a nossa vida devocional depende do senso de responsabilidade em manter certa disciplina. Veja, novamente a palavra disciplina. O que é ser uma pessoa disciplinada? É ser uma pessoa regrada, ordenada. Ela tem os seus afazeres, as suas prioridades, tem os seus afazeres, ele tem tudo planejado, tudo pronto. Então, veja, o exemplo também da vida devocional, obviamente remete a Deus, a nossa vida devocional com Deus, a nossa vida espiritual, ela vai depender do senso de responsabilidade. Por quê? Porque ela vai fazer com que nós mantemos uma vida com uma certa disciplina. E disciplina é algo que ela tem que ser rotineira, porque senão cai no descaso também, cai no desprezo, no esquecimento. Então eu tenho que manter uma rotina, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então Daniel 6, versículos 10 a 13, nos traz um exemplo magnífico do que é ter uma vida disciplinada 3 vezes por dia, até mesmo mediante o perigo de morte, o seu perigo e a sua integridade física. Daniel não deixou de cumprir a sua disciplina, o seu planejamento, que era orar 3 vezes para o dia, com a janela aberta, voltado para Jerusalém. Isso é disciplina. Tá bem? Aconteça o que acontecer, você vai dar um jeito para manter aquilo que você planejou. Isto é disciplina. Tá bom? Tem a ver também com manter o foco, segundo o escritor, para atingir o objetivo. Porque o sucesso profissional depende da disposição. Então nós temos aqui mais 2 lições. Primeiro, foco e disposição. Disposição, quer dizer, disposição é ânimo, é motivação, quer dizer, e foco é você manter os olhos no seu objetivo, naquilo que você quer. O seu pensamento, o seu coração estará focado naquilo que você quer, no seu objetivo. Com isso, a disposição fará com que você se movimente em direção ao seu objetivo. Então, nós vemos que a preguiça paralisa o seu desenvolvimento, porque ela liquida o seu senso de responsabilidade. E a vida devocional está ligada à responsabilidade, porque nós criamos uma certa disciplina de vida, criamos também o foco e criamos também a disposição para fazer aquilo que está em nosso coração. Se nós formos preguiçosos, nós não teremos nenhum e nem outro. O apóstolo Paulo exorta sobre não ficar ocioso e trabalhar para comer o próprio pão, e não faltar zelo. E fervor na vida. 2 Tessalonicenses 30, versículos 10 a 12, Romanos 12, 11. Então vejam bem, o próprio Paulo, o próprio apóstolo, ele nos chama a atenção sobre o ficar ocioso. Quer dizer, ele diz, quem não trabalha, não come. Ora, o preguiçoso não trabalha. Então, ele deve ser, vamos dizer assim, deixado à própria sorte. Quem sabe, ao bater a porta do seu estômago,
crie nele um certo ânimo ou uma necessidade de fazer alguma coisa para ter o sustento, para ter a sua alimentação. Tá bem? E isto nós também podemos usar de modo figurado. Tá bem? Você vai deixá-lo e as necessidades obrigam a gente a fazer determinadas coisas, a tomar decisões que muitas vezes nós não queremos tomar. Tá bem? E não faltar zelo e fervor na vida. Tá bem? Isto nós vemos que está ligado à diligência, pessoa diligente. O que o apóstolo Paulo ensinou e com a realidade, quer dizer, está de acordo, está alinhado. O que o apóstolo Paulo ensinou está de acordo, está alinhado com o Provérbio capítulo 6, porque faz referência à realidade da vida, está ligado à realidade da vida. Tá bem? Ponto de número 3, o último, protegendo-se contra a preguiça, né? Desenvolvendo o senso de responsabilidade. Nós precisamos construir o senso de responsabilidade. E como nós começamos? A partir do que? A criarmos o senso de responsabilidade. Primeiro, nós precisamos ter clareza de propósito nas nossas vidas. Por que estamos aqui? Por que fomos chamados? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade? Qual é o querer de Deus na minha vida? Então, começamos a criar um senso de responsabilidade, a termos uma noção de responsabilidade a partir do momento em que nós temos clareza do nosso propósito em vida. Qual é o nosso propósito? Quais são os seus desejos, os seus anseios? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o propósito de vida? Por que você vive? Então, nós precisamos compor. Tem a ver também com a consciência de termos vocação da nossa vida. Qual é a nossa vocação? Tá? Quando você vai entrar numa empresa, quando o adolescente, o jovem está se formando, ele vai fazer um teste vocacional. Ele vai responder algumas perguntas que lhe mostrará, ainda que parcialmente, qual área está mais voltada às respostas que ele deu, as características da vida dele. Isso tem a ver com vocação, com a vocação. Né? Quer dizer, qual que você é vocacionado, qual é a tendência das suas características. Veja, quando nós olhamos para o aluno, alguns pendem para exatas, outros vão pender para letras, outros vão pender para outras áreas científicas, e assim, consequentemente, né? Nós temos aí, por isso, o teste vocacional. Então, qual é a vocação da sua vida? Você tende mais a quê? Veja, eu sempre gostei de exatas. Ligado a exatas está a química, a física, tudo está ligado a exatas. Outros gostam de letras, né? Idiomas, ele vai aprender vários idiomas, ele tem facilidade para aprender idiomas. Outros têm a vocação para a construção, então ele vai ser um arquiteto, ele vai ser um engenheiro civil, ele vai ser direcionado quase que naturalmente para estas áreas. E na vida também nós precisamos também, para termos um senso de responsabilidade, também termos o senso da nossa vocação. Qual é a minha vocação? Qual é qual é a tendência das minhas características? Eu me encaixo mais em que área da vida? Tá bem? Se nós formos mais adiante, nós vamos ver também que nós respondendo algumas perguntas assertivas que podem ser feitas a nós mesmos. Primeiro, qual é o propósito da minha vida? Uma vida sem propósito não é vida. Tá bem? 2, o que eu desejo que Deus pense a meu respeito? É uma preocupação. Cristo, ele chegou e perguntou aos discípulos o que os homens dizem a respeito de mim. Quando foi dada a resposta, o que os homens pensam, Jesus Cristo olha para o colégio apostólico e diz: e vós quem dizeis que eu sou? Então tem gente que vive assim: eu não estou nem aí com o que pensam de mim. Não, está errado. Está errado. Você tem que se preocupar. Nós temos que nos preocupar. Por quê? A partir do momento em que o que as pessoas pensam, e eu tenho que entender que muitas vezes o que pensam de mim não está ligado ao que eu faço,
mais a uma tendência de, sei lá, de ojeriza, de aversão, de perseguição. Porém, muitas vezes o que pensam de mim é o que realmente eu faço. Então, eu tendo esse feedback, este retorno, eu preciso mudar dentro disso. Então, é também o que Deus vai pensar a meu respeito. O que é que Deus olha para mim e Ele vê na minha vida? Então, são perguntas que eu preciso responder. Ou então, qual é o legado que eu quero deixar para as pessoas com as quais eu me relaciono? Qual é o exemplo, qual é o que eu vou deixar, o que as pessoas vão fazer? Será que quando eu partir ou quando eu me ausentar, seja por um período, seja para sempre, as pessoas vão continuar se lembrando de mim pelo que eu fiz e também praticando? Olha, o irmão fulano de tal fazia assim, pensava assim, como nós fazemos nos dias de hoje. Minha vida é pautada, muitas decisões são pautadas na minha vida pelo exemplo que eu tive de outras, pelo legado de outros obreiros, de outros cristãos, de outros crentes. Então veja, que eles continuam falando nos nossos dias. É a mesma coisa quando nós somos exortados a olhar para a galeria da fé. A tão grande nuvem de testemunhos foram que eles deixaram para nós. E nós vamos basear-nos a nossa vida, a nossa conduta, a nossa fé, segundo o exemplo que eles deixaram. Segundo os exemplos que eles deixaram. Então veja bem, qual é o legado que eu quero deixar às pessoas? 2. Não somente cuidando da alma, mas também cuidando do corpo. Nós já falamos alguma coisa sobre isso. Veja, como é que eu cuido do corpo? Com uma alimentação e também com um condicionamento físico, quer dizer, eu tenho que praticar exercícios. Obviamente que minha vida não vai ser voltada totalmente para isto. Quando o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo diz assim, o exercício físico de pouco proveito. Ele não diz que não é de nenhum proveito. Mas a piedade de toda é proveitosa. Então não é que eu vou me entregar completamente de corpo e alma a isso. Não. Porém, eu tenho que ter uma vida regrada também, vamos dizer assim, uma agenda de condicionamento físico, de exercícios físicos, para eu não viver uma vida sedentária. Tá bem? Apesar dos meus muitos afazeres. Então, nós vemos aqui, quando cuidando do corpo, uma alimentação o mais próximo do saudável que a minha condição financeira dá. Segundo, condicionamento físico. Né? Uma caminhada, uma corrida atrelada à alimentação, que não é composta só de volume, mas de qualidade, não de quantidade, mas de qualidade, vai me ajudar. Concomitantemente, juntamente, eu preciso também do quê? De um sono precioso, de um sono, tá? Eu não posso trocar a noite pelo dia, ou ir dormir muito tarde e acordar muito cedo, ou dormir muito cedo e acordar muito tarde. Você tem que entender que o problema não está na coisa em si, está nos excessos que nós... Veja que até a água, que aparentemente ela não faz mal, ela em excesso não é boa. Não é bom você tomar água em excesso. Né? Tem pessoa que acha que ele tem que tomar 4, 5 litros de água para poder beber. Daqui a pouco ele vai virar um camelo, né? Um dromedário. Vai querer beber 200 litros de água. E não é assim. Você tem que beber da maneira correta, a quantidade correta, no espaço de tempo correto. Veja, então eu preciso cuidar do meu corpo com alimentação, com condicionamento físico e com um sono precioso. Seu corpo vai agradecer e a sua mente ficará mais leve. A preguiça faz pesar o corpo e a mente. Literalmente pesar o corpo. Né? E a mente, obviamente. É por isso que tem o ditado, né? Mente sã, corpo são. Quer dizer, você estará bem consigo mesmo. Condicionamento. Terceiro, cultivando uma rotina saudável. Veja, a rotina não é para nos oprimir, pelo contrário, é para nos dar a maior liberdade para escolher as melhores opções que estão diante de nós. Então, novamente, nós estamos falando de rotina. Veja que existem fatores da nossa vida, áreas da nossa vida, que se cair na mesmice, na rotina, será ruim. Porém, existem outras áreas que eu preciso manter uma rotina.
Tá? Eu preciso manter uma sequência constante daquilo que eu faço. Né? E isso fala de uma agenda, fala de um planejamento. Tá? E não fala necessariamente, a rotina não fala necessariamente de você fazer a mesma coisa todo dia. Por quê? Veja, quando você vai para uma academia, se você fazer o mesmo exercício, com o mesmo peso, continuadamente, você não vai desenvolver. Pelo contrário, né? Há uma ideia de que se queima o músculo e você não consegue desenvolver aquele músculo. Você vai ter os músculos atrofiados. Por quê? Você fez o exercício da maneira errada. Quando ele fala de rotina, ele diz assim, então vamos lá para a academia. Num dia, um sujeito faz a parte superior, vamos lá, braço e peito. Né? No outro dia ele faz a parte inferior, perna, isso, aquilo, e no final ele vai para a esteira para dar aquela relaxada na musculatura que foi forçada nesse tempo. Na outra semana você inverte. Veja, não há uma rotina, mas a rotina do exercício, mas não quer dizer que eu precise prioritariamente fazer a mesma coisa todo dia. Porque essa rotina não vai surtir o resultado que eu preciso. Então eu tenho que manter uma rotina, mas isso não quer dizer que eu preciso fazer a mesma coisa. Na outra semana você inverte a ordem dos exercícios. Na outra semana você inverte novamente a ordem dos exercícios. Mas você mantém a rotina, você tem que estar lá para fazer. Você tem que cumprir uma agenda, tá bem? Então a rotina é um grande antídoto contra a preguiça e Deus espera que nos organizemos por meio de uma rotina saudável, tanto por dentro quanto por fora. Tanto por dentro quanto por fora. Isto quer dizer o quê? Tanto o meu corpo físico quanto a minha alma. Eu preciso manter esta rotina. Eu vou ter este a sós com Deus, né? esta forma, este relacionamento com Deus, e terei um relacionamento também comigo mesmo, que é cuidando de mim, cuidando do corpo, tendo uma rotina para quê? O problema da rotina, quando eu entendo ela de maneira errada, é que ela vira uma mesmice e enfadonha, mesmice e enfadonha, tá bom? Mas a rotina ela pode ser assim alternada, é uma rotina de exercícios, mas eu vou alternar os exercícios, tá bom? Logicamente combinando com cada área daquilo que eu vou exercitar. Bem, se são de membros inferiores, os membros superiores, se são exercícios aeróbicos, anaeróbicos, eu preciso aprender. Espiritualmente, da mesma maneira. Tá bem? É como nós falamos da oração. A oração não é uma reza, eu não fico repetindo a mesma coisa todos os dias. Não. Cada dia é uma conversa diferente, cada momento é um momento diferente que eu vou ter uma sós com Deus. Tá bom? O tempo já passou bastante. Eu acredito que nós conseguimos entender mais ou menos o perigo da preguiça e como nos preservarmos da preguiça, nos protegermos da preguiça. Também eu acredito que nós tenhamos chegado a contento no final desta lição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e, se Deus nos permitir, em breve tempo, estaremos de volta com a lição de número 6 das lições bíblicas CPAD Sala dos Jovens. Amém? Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor.